Olha só, a viúva de Sarepta, ela abre a boca para trazer maldição na vida dela. O profeta fala assim: o que você tem na sua casa? O profeta fala assim, primeiro ele pede uma água, né? Ela vai lá e busca água, ele fala assim: traze-me um bolo. E ela fala assim: vive o Senhor, vive o Senhor. Olha lá, ó, Lisandro, de braço cruzado, não, filho, prestando atenção aí, ó. Olha lá, ó, que eu falei para você no início do culto, já tá difícil o negócio. O negócio tá difícil. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Ele foi para o lado que não tinha nada, fica ali na porta, só assim, ó, só encaminhando o povo para o outro lado ali, ó, filho. Lá, filhinho, lá, ó. Isso. Vai lá. Vai dar certo. Aí, ó. Fica aí. Mas voltando aqui, ó, vamos falar, nós vamos conseguir pregar hoje, bom? Vai dar certo. Então, olha só. E a viúva de Sarepta, ela fala assim: vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Olha só, era uma mulher que servia a Deus, mas que estava falando besteira. E ela disse: só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e nós vamos comer, e vamos o quê? Morrer. Ela trouxe para a vida dela a morte. Vamos comer e vamos morrer. Então o que acontece? O profeta fala assim: faz o que eu estou falando, mas faze primeiro para mim um pedaço de bolo, porque assim diz o Senhor: da panela a farinha não vai faltar, e da botija o azeite não vai acabar. E a Bíblia diz que eles comeram por muitos dias. Muitos dias. E quando encerrou, quando acabou a comida, a Bíblia fala assim: e passando esses dias acaba a comida, o filho dessa mulher adoece e morre. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, nos momentos de dificuldade. Se você não sabe o que falar, não fala. Amém? Então ela trouxe a morte. Quando acabou a comida, passou aquela fase, não é? Que o Senhor deu chuva sobre a face da terra, encerrou o ciclo, o filho dela adoece e morre. E aí o profeta vai lá, ora por ela, por ele Deus devolve a vida. Mas repare que aquilo foi uma palavra que ela falou no passado. Por quê, irmãos? Porque assim como o profeta recebeu uma ordem de Deus para ir para Sarepta, aquela mulher havia recebido uma ordem de Deus para sustentar o ministério do profeta. Então se tratavam ali de duas autoridades. Embora aquela mulher não se via como autoridade, mas a partir do momento que ela abre a boca para dizer que ela vai comer, ela e o filho vai morrer, ela trouxe essa maldição para a vida dela. Então nós temos que louvar o Senhor, irmãos, em todo o tempo. Amém? Louve a Deus. E se você não conseguir louvar a Deus, não abra a sua boca para confessar a derrota, para confessar o fracasso. Quem está entendendo isso? Amém? E o salmista começa aqui, ó: louvado seja, cadê? Ó? Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, louve. Amém? Ainda que as coisas não estejam acontecendo como que você imagina, como você pensa, ainda que esteja tudo difícil, né? As coisas não estão acontecendo, louve ao Senhor. E aí ele diz aqui, ó: seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Meus amados, que nós possamos bendizer o nome do Senhor, agora e sempre. Quem está compreendendo isso? Amém? Agora e sempre. Olha aqui, ó, como que está o seu agora? O que está acontecendo na sua vida hoje? Como está o seu casamento? Ou você
que se sente solitário, solitária, não é? Que está orando, Deus, eu quero ter uma família, ou você que está orando para ter filhos, ou você que está orando por um emprego, para salvação, enfim, como que está o seu agora? Não é? Independente de como esteja o seu agora, louve a Deus, agora e sempre. Amém? Louve, irmãos. E pode estar dando tudo errado para você agora, mas quando você começa a louvar a Deus, no seu agora, Deus começa a criar situações, Deus começa a abrir portas para você. Amém? Ainda que o seu agora não seja o melhor, a melhor fase da sua vida, mas quando você louva a Deus, Deus começa a honrar, Deus começa a abençoar você. Você louva a Deus num agora, num presente difícil, mas quando você faz isso, ainda que o seu agora esteja difícil, Deus já começa a trabalhar e mudar o seu futuro. Amém? Então você começa a trazer bênçãos para o seu futuro. Quem está compreendendo isso, meus amados? Agora e sempre. E aí ele diz, o versículo 4, olha lá, exaltado está o Senhor acima de todas as nações. Amém? Irmãos, Deus está acima de tudo e de todos. A gente começa a ver isso sempre na vida, né? O ser humano levantando para si ídolos, não é? Você vê agora pessoas sendo idolatradas, às vezes na igreja, na política, você vê as pessoas sendo idolatradas no esporte, no meio artístico, no meio das influências. Amada, o ser humano é pó, é nada. Quem está acima de tudo e de todos é Deus, amém? De tudo e de todos, é Ele, está acima de todas as nações, Ele é exaltado, e diz mais, e a sua glória sobre os céus. Mas olha que lindo, irmãos, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita onde? Nas alturas. Onde que Deus habita? Mas olha que Deus lindo, o que diz ali, ó? Que habita nas alturas, o versículo 6, que se curva para ver o que está no céu e na terra. Meu amado, minha amada, Deus se curva, amém? Ele se inclina para o ser humano. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, não é o homem tentando alcançar Deus, não é o homem tentando alcançar Deus, mas é Deus alcançando o homem. Não é verdade? Diz que um dos maiores marcos da história foi quando o homem colocou os pés na lua, né? Nem sei se isso é verídico mesmo, porque depois daquele episódio ninguém mais foi para a lua, né? É estranha essa história, mas vamos supor que seja verdade, que o homem pisou na lua. Eu fico me questionando, irmão, ninguém mais foi para a lua depois daquele, né? Porque se conseguiram explorar uma vez, ainda mais com a tecnologia avançada, mas isso é um outro assunto, né? Mas não, o homem colocou o pé na lua. O evento histórico. Não, meu irmão. O maior evento do universo foi quando o Filho de Deus colocou o pé nessa terra. Amém? Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Não é o homem tentando alcançar Deus, o homem tentando, né, construir a torre de Babel, vamos chegar nos céus, vamos até os céus e tal, não. É Deus vindo, é Deus se inclinando para alcançar o homem. Ele habita nas alturas e ele se inclina para ver o que está debaixo, né, nos céus e na terra. E o que ele faz, irmãos? Olha só, o que Deus ele faz? Diz ali, ó, que do pó levanta o pequeno. Ele levanta o pequeno, irmãos. Amém? Olha aqui para o pastor Helder. E o ser pequeno não é posição, não. Porque tem gente que está lá embaixo e ela é arrogante, ela é estúpida, ela é grossa. Tem gente que está na pior. É ou não é verdade? E não é porque ela é pequena, não. É porque ela é cabeça dura. Quando fala do pequeno, Deus olha para isso aqui, ó. Amém? Deus olha para isso aqui. Quem está compreendendo isso?
Irmãos, tem gente que quando ela partir, ela não vai deixar saudade em ninguém. Tem gente que passa e ninguém vai se lembrar dela. A Bíblia fala de um rei, aquele rei morreu, e diz a Bíblia que ele morreu sem deixar o quê? Ninguém gostava dele. Mas não é só reis não, irmãos. Às vezes servos. Tem gente que não, né, se coloca uma coisinha na mão dela, ela já se acha o super-homem, a super-mulher, e quer sair pisando em todo mundo, humilhando em todo mundo. Fulano, vai lá e faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Quando eu vou pedir alguma coisa, amigo, faz favor para mim, você pode fazer isso aqui para mim? Às vezes eu não peço nem para a pessoa fazer. Meu irmão, faz um favor, vê se tem alguém que pode abrir o portão da garagem. Estou chegando, não custa nada pedir um favor, é ou não é verdade? Ô, meu amigo, vai lá e faz isso aqui, ó. Não, meu irmão, não é isso. Então, ser pequeno não é uma questão de posição, é uma questão de humildade. Então, Deus olha para o pequeno, até porque o Filho de Deus abriu mão da sua glória e veio a essa terra, a esse mundo, para quê? Para servir, não para ser servido, irmãos. Quem está entendendo isso? Então, assim como Deus, podemos entender, se apequenou, né, se tornou pequeno, Ele está olhando também para os pequenos, para os humildes, para os de coração contrito e quebrantado. E às vezes tem muita gente grande, em posição de honra, mas você vai ver o coração daquela pessoa, um coração humilde, um coração voltado para Deus, disposto a se arrepender. Quem está compreendendo isso? Então esse é o nosso Deus, meu amado, minha amada, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está no céu e na terra, e que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue quem? O necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Deus nos coloca no meio de príncipes e de princesas. Quem está compreendendo isso, meus amados? Amém? Olha só que palavra poderosa, não é? Para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, E aqui que eu queria chegar, o versículo 9, que faz com que a mulher estéril, o que ele faz? Habite em família. Amém? E depois ele faz o quê? E seja alegre mãe de filhos. Primeira coisa que Deus faz, meu amado, minha amada, que a mulher estéril habite em família. A primeira coisa, irmãos, Deus quer dar uma família, amém? Para você. Ele quer lhe dar uma família, e se Ele já te deu, louve a Deus, valorize a sua família, amém? Ele faz com que a mulher estéril habite em família. E olha só, irmãos, nenhuma família está em pé por acaso. A gente tem visto aí uma degradação da família, a verdade é essa, não é? Uma degradação da família, como que eu posso dizer? Uma pluralização das famílias, né? Família de vários tipos, toda forma de amor. Irmãos, a família estabelecida por Deus, macho e fêmea, amém? Homem e mulher, e a sua descendência, essa é a família, diga glória a Deus. Mas enfim, você, né, vê o homem tentando criar várias coisas, e aí a gente vê, irmãos, famílias destruídas, famílias fracassadas. Quem está compreendendo isso? Famílias que estão ali, enfim, casamentos, a pessoa casou, 1 ano, 2 anos já está separando. Os filhos, né, famílias totalmente desestruturadas. Mas por que isso acontece, irmãos? Existe um motivo que faz uma família ser estabelecida, estar em pé, e o contrário disso também. E eu quero que você vá lá no livro de Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ver aqui 2 mulheres que Deus deu uma família para elas. Deus deu uma família para elas. Eu sempre falo aqui, nos cultos, nas orações,
O abençoador é abençoado. Quando você aprende a cuidar daquilo que é dos outros, Deus começa a dar aquilo que é teu. Amém? A Bíblia diz assim, Jesus fala: se no alheio, se naquilo que é dos outros a gente não é fiel, Deus não vai dar aquilo que é nosso. Quem está entendendo isso? Então isso aqui é um princípio. Nós temos que ser fiéis naquilo que é dos outros, para que Deus possa nos abençoar e constituir nessa terra aquilo que é nosso. Amém? E isso se aplica em todas as áreas. Todas as áreas. Pastor, eu sonho ser um empresário. Glórias a Deus. Sonhe. Amém? E se for o sonho de Deus, nada vai impedir isso de acontecer na sua vida. Mas a pergunta é: você quer ser um empresário? Você é um bom funcionário? Você é uma pessoa respeitadora lá no seu trabalho, no seu patrão? Você é aquela pessoa que o seu patrão pode contar, que se um dia ele tiver que se ausentar, ele pode largar a empresa na sua mão? Você é essa pessoa? Não, pastor, eu não sou. Então você não vai ser um empresário. Você pode até tentar, mas não vai dar certo. Não vai ter a bênção de Deus. Uma vez aconteceu uma situação comigo, e foi aqui em Natal. Estava voltando do culto para casa, e eu parei no posto para abastecer. Só que no trajeto do posto, o pessoal vinha buzinando: o teu pneu está murcho, teu pneu está murcho. Aí falava: o pneu do lado direito, do seu lado direito, está murcho. Eu falei: beleza. Aí eu falei: vou parar ali no posto, né? E vou abastecer o carro e já encho. E aí eu parei o carro aqui, o frentista veio do lado direito. Aí eu pensei assim: não vou falar nada. Todo mundo falou que o meu pneu estava murcho. O camarada vem de frente para o meu carro, olha para o pneu murcho. Eu falei: não vou falar nada. Só quero ver se ele vai se oferecer para encher o pneu. Não que ele seja obrigado. Mas às vezes é em pequenas coisas que a gente é o quê? Provado. Não é? Aí ele veio, olhou o pneu, passou para o outro lado. Você vai colocar quanto aí, amigo? Bota tanto aí de gasolina. Ele abasteceu e não falou? Eu simplesmente peguei o meu carro, né? Me dirigi ali até o compressor, né? E tal. Desci do carro. Aí eu fui pegar a mangueira, de repente veio um homem correndo: não, moço, pode deixar aqui, tal. E eu encho aqui e tal. Aí ele foi lá e deu uma bronca no funcionário. Eu não falei nada. Mas na hora eu falei: esse que veio correndo para prestar o socorro e assistência é o quê? É o dono, ou o gerente, ou o responsável. Então olha só, e aquele cidadão? Se ele continuar daquele jeito, ele nunca vai conseguir crescer no ramo dele. Quem está entendendo isso? Então, se a gente não aprende a ser fiel naquilo que é dos outros: não, esse posto é meu, estou nem aí para os clientes e tal, trata de qualquer jeito e tal, não, bota aí, tá bom, minha amiga. Não, meu irmão, não, eu tenho que ser fiel naquilo que é dos outros, eu tenho que fazer como se fosse meu. Quem está compreendendo? E aí Deus abençoa. Você, mulher que está querendo ter filho, e você trata mal o filho dos outros, Deus não vai dar o seu filho. Olha Deus me usando aqui para falar com alguém. E às vezes acontece. A mulher está lá, é doida para ter um filho, ela quer ter filho, ela quer gerar, mas ela vê talvez uma mulher ganhando bebê, em vez de ela se alegrar com os que se alegram, ela fica morrendo de raiva. Por que o dela vem e o meu não vem? Por que ela consegue e não consegue? Aí nasce e começa a falar mal, né? Que menino feio. O meu joelho é mais bonito. É porque é dos outros, né?
Fica botando defeito no menino. Mas isso é o quê? Dor de cotovelo. Nós temos que nos alegrar com os que se... Ainda que o menino nasceu com cara de joelho, Que menino lindo! Quem está entendendo isso? Quer dizer, nós temos que nos alegrar, irmãos. Se a gente não é fiel naquilo que é dos outros, nós não vamos ter o que é nosso, irmãos. Amém? Nós não vamos ter. E olha só, nós vamos ver essas parteiras sendo fiéis a Deus, e com as crianças que elas estavam ajudando no parto. E essas mulheres não tinham filhos e não tinham família, mas numa atitude nobre de prestar assistência, de cuidar daquilo que é do outro, por amor e por temor a Deus, Deus deu aquilo que era delas. É o que diz aqui o texto. Êxodo capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma era Sifrá, e o nome da outra era Puá, e disse: quando ajudares no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho o quê? Matai-o. Mas se for filha, então viva. Misericórdia, irmãos. Olha a ordem que essas mulheres receberam do rei, aquele que tinha poder para mandar prender, irmãos, para mandar matar e prender. Olha só, a monarquia, o rei criava leis, o rei, como que eu posso dizer? Ele julgava as leis, não é? E ele executava, ele fazia tudo, né? Ele criava, ele julgava e ele mandava prender. Estava tudo focado na figura do rei, não é? Esse é o modo antigo. Mas voltando aqui, então ele dá essa ordem. Agora põe para mim esse versículo 17, Gorete, na NBV, por favor. Na NBV, olha lá. As parteiras, NBV, é isso? As parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Olha aqui, meu amado, minha amada. Sempre que houver um conflito de ordens, a ordem do homem e a ordem de Deus, fique com aquilo que Deus fala. Amém? Ah, não, mas a lei estabelece isso. Mas qual que é o pensamento de Deus? O pensamento de Deus é esse. Então eu vou fazer isso. Ah, mas eu vou ser punido pela lei. Ainda que seja punido ou punida, geralmente Deus não deixa. Daniel era para ser punido pelo rei e pela lei, pelo decreto, que ninguém podia orar no espaço de 30 dias. E o que acontece com o Daniel? Ele ora e ele é lançado na cova dos... Mas Deus estava lá e fechou a boca dos leões. Amém? Então, sempre que houver um conflito entre a lei do homem e a lei de Deus, você fica com a lei de... Essas parteiras fizeram a mesma coisa, elas não obedeceram às ordens do rei do Egito. Prossiga lá. Elas deixaram os meninos viver também. Elas preservaram a vida dos meninos que não eram delas, irmãos. Elas poderiam pensar assim: ema, 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 cada um com seus problemas, né? Porque se eu não matar esses meninos, vai sobrar para mim. Então, eu vou cumprir a ordem do rei, e se der ruim, foi o rei que... Esse é o problema, irmãos. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Elas não assumem responsabilidade. Elas sempre terceirizam as suas decisões erradas. Tem gente que você fala com ela, ela sempre vai arrumar uma justificativa. Não que a gente não possa se justificar. Se estamos na razão, sim. Se não estamos na razão, é melhor ficar calado. Opa, peraí, não, foi uma falha minha, eu me equivoquei e tal. Morreu Maria, quem está entendendo isso?
Mas tem gente que não pensa dessa maneira. Ela sempre vai achar, não, eu vou matar esses meninos, se der problema, foi o faraó, hein? Ô parteiro, por que vocês estão matando? Não, foi o faraó. Mas não, irmãos, elas trouxeram a responsabilidade para elas. É aí que está. Irmãos, tem gente que a família dela é um caos, porque ela vive obedecendo o faraó. E às vezes nem família ela tem, porque ela vive debaixo das ordens do faraó. E se der errado, foi o faraó que falou. Mas irmãos, a vida é questão de escolhas. E elas escolheram não obedecer o faraó, mas temer a Deus. Quem está entendendo isso? Elas deixaram o menino viver. Olha só, elas colocaram em risco a vida delas, para que aqueles meninos pudessem viver. E olha o que o texto vai dizer, continue ali, ó. Então o rei do Egito mandou chamar as duas parteiras e perguntou-lhes: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? E Deus deu sabedoria. As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são cheias de saúde e dão à luz antes que as parteiras cheguem a ela. Tem uma tradução que fala assim, elas são vivas e dão à luz antes que as parteiras cheguem a ela. Então olha só, Deus deu até uma sabedoria para elas. E olha o que vai acontecer, irmãos. Deus abençoou as parteiras. Irmãos, tem gente que não está sendo abençoado nessa vida, porque ela está errando em nome de faraó. Ela está fazendo coisa errada e ela está culpando o sistema, ela está culpando os políticos, ela culpa o patrão, ela culpa o marido, culpa a esposa, culpa Deus e culpa o mundo. Ela nunca está errada, ela sempre está certa. Ah não, mas eu tomei essa decisão porque eu fui forçado a tomar essa decisão. Tudo bem, você decide o que você quiser da sua vida, você faz o que você quiser da sua vida, mas para que você tenha a bênção de Deus, você vai ter que obedecer a Ele, você vai ter que escolher servir ao Senhor. Porque tem muita gente fazendo o que quer, o que pensa, né? O que acha, que entende que esteja certo, ainda que ela esteja errada, ainda que depois ela venha colocar a culpa nos outros, tudo bem, ela pode transferir a responsabilidade para os outros, só que ela nunca vai ter a bênção de Deus, e aquilo que ela tanto busca, aquilo que ela tanto sonha, nunca vai sair do papel, nunca vai sair do sonho. Deus fez um bem para aquelas parteiras, por quê? Porque elas foram boas para com aqueles meninos. Deus abençoou aquelas parteiras, porque elas arriscaram a vida para poder poupar a vida daquelas crianças. O faraó podia tentar até fazer o mal, mas eu pergunto, o que é maior, a bênção ou a maldição? Então tem gente que está com medo da maldição de faraó e usa isso como justificativa para não obedecer a Deus. E ela acaba ficando ali, ó, bem com faraó e ruim com Deus. E o faraó vai lá e dá legumes para ela. O faraó vai lá e escraviza. Ah não, mas eu não posso ficar ruim com o faraó, né? Problema do faraó, eu vou ficar bem com Deus. Quem está entendendo isso? Então Deus fez um bem para aquelas parteiras. E olha só, meus amados, o que vai acontecer ali? Eu continue. Deus abençoou e o povo continuou crescendo. Aleluia, irmãos. Nós temos que ter essa fé, esse temor a Deus. O povo continuou crescendo. Por causa daquelas mulheres, o povo de Deus cresceu. Irmão, tem gente que quando chega, ela ajunta, ela traz crescimento. Quem está entendendo isso? Agora tem gente que chega, ela espalha todo mundo. É ou não é? Não é assim? Onde ela chega, esvazia o ambiente. Ela espalha. Não, aquelas parteiras deram condições do povo de Deus crescer ainda mais. E você tem que ser como essas parteiras. Onde você chegar, Deus tem que abençoar o lugar que você está. Amém? O povo vai aumentando, o povo vai se fortalecendo, o povo vai crescendo e Deus vai abençoando. E o povo continuou crescendo, continue.
e se tornou cada vez mais forte, aleluia. Oh, glória a Deus. Faraó estava tentando enfraquecer o povo de Deus, mas Deus não permite, irmãos. E Deus sempre vai levantar as parteiras, Deus vai sempre levantar o Moisés, Deus sempre tem ali um servo, uma serva que vai contribuir para o crescimento e fortalecimento do povo de Deus dessa terra. E se não tiver ninguém, uma pedra, irmão, amém? Até as pedras vão clamar. O pastor Helder não está pregando, está falando um monte de groselha em cima do altar, tal. Deus me tira daqui, né? E se botar uma pedra aqui no meu lugar, se bobear, faz mais coisa. É ou não é? Ninguém é insubstituível, meu amado, minha amada. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Ele é o médico, a gente é o bisturi, não é? É o bisturi, e a glória não vai. Alguém já ouviu falar, né? A cirurgia foi um sucesso, mas também usou um bisturi importado lá da Europa. É assim? Não foi o bisturi, foi a mão do médico. Quem está entendendo isso? É a mão do médico, é Deus que faz, é Deus que abençoa, é Deus que prospera, é Deus que faz crescer, é Deus que faz tornar cada vez mais forte. E Ele conta com a ajuda dos seus servos e das suas servas. O povo se tornou cada vez mais forte. O que mais que diz ali, ó? Como as parteiras temeram a Deus, aleluia. Ele foi bom com elas, vão lá em voz alta, e fez com que tivessem suas próprias famílias, aleluia. Deus deu família para elas, amém? Porque elas se importaram com a família dos outros. Quem está entendendo isso? É isso, irmãos, aleluia, aleluia, irmãos. Você que está aí querendo ter a sua família, comece a plantar, a ser uma bênção na vida. Pastor, eu quero casar, eu estou doido para casar. Meu Deus do céu. Aí casa errado, ai, estou doido para separar. Onde que eu fui amarrar o meu jegue? Calma, não tinha um, calma, cocada. Deixa Deus estabelecer sua família, amém? É Deus, irmãos. Eu lembro, quando eu estava solteiro, eu também estava doido para casar, não é? Pesando 67 quilos, 1,90 m, magro que dava dó. Por isso que eu tenho que honrar a Bruna para o resto da minha vida, porque ela me aceitou na pior. Eu não sei que oração que eu fiz, que ela aceitou na pior. E glória a Deus, vamos completar 15 anos de casado esse ano. Mas brincadeiras à parte, eu sempre falava, Deus, eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos, me abençoa. Porque eu vim de uma família que foi destruída, irmãos. E a maioria dos lares hoje é assim. Eu não tinha referência nenhuma familiar. As referências que eu tinha eram brigas, era meus pais se desentendendo, a minha mãe na igreja, meu pai falando para você está indo lá para dar dinheiro para pastor, eles fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça, esses pastores são tudo ladrão. Então não tinha uma família, não é? E não queria nem ser pastor, irmão, porque eu cresci ouvindo isso, então gerou em mim um bloqueio. Mas Deus me chamou para ser o quê? Não é? E eu fiquei relutando, eu demorei para poder aceitar a chamada. Eu já sabia que Deus estava me chamando, até um dia que eu falei, Deus, eu fui pregar em Mandaguari, eu lembro como se fosse hoje, era domingo de manhã, estava eu e o Gilmar hoje está na glória, está com Jesus, só estava eu e ele lá, o obreiro, e domingo de manhã, aquele dia não veio ninguém na igreja, ninguém veio naquele culto, e eu estava ali, sabe quando você faz a obra forçado, você fica assim, ó, fazendo essa obra aqui, mas não vê a hora daquilo acabar? Sabe quando você faz a obra de Deus com peso, você não coloca o coração, você não se concentra, você não se doa? Eu estava daquele jeito. E quando a gente faz a obra de Deus, ou qualquer coisa para Deus daquele jeito, as portas se fecham. E aquele dia não veio ninguém, e eu falava, Gilmaria, aí está chegando o povo? Olha, pastor, até agora não chegou ninguém não, então fica um pouquinho lá na porta que já vai chegar.
Aí passava um tempinho, e aí Gilmar, pastor, eu acho que não vem hoje não, ninguém vem hoje não. Sabe aquele obreiro mensageiro da má notícia? É ou não é? Tem um pessoal que parece que é, né? Misericórdia, nasceu para é o portador de má notícia, né? Em vez de obreiro, pastor, vamos ficar na fé, estou orando aqui, estou na expectativa. Pastor, é melhor o senhor desistir, porque eu acho que não vai vir ninguém não. Não, Gilmar, fica lá na fé, fica na fé, fica na fé. E tal, e aí Gilmar, olha pastor, não vem ninguém. Eu falei, então tá bom Gilmar, vai para sua casa lá, me deixa sozinho aqui. Eu tranquei a porta da igreja, apaguei as luzes, botei um fundo de oração e comecei a orar. E eu fiz essa oração, Deus, se o Senhor me der uma esposa, me der uma família, me der condições de sustentar, de manter a minha família, o Senhor pode me mandar para qualquer canto desse mundo que eu vou. E ali eu falei com o coração, ali eu falei, não, já que eu estou na chuva, quem está na chuva é para se molhar. Então já que é para se entregar, eu vou me entregar de corpo, né, de coração, de alma, de força e de entendimento. 3 meses depois eu conheci a Bruna, no Orkut ainda. Quem lembra do Orkut? Finado Orkut, a gente está ficando velho, hein pessoal? Eu já conhecia ela de São Paulo, mas a gente começou a conversar pelo Orkut. Aí tinha o MSN, o Hotmail, MSN, Hotmail, Skype, né? Skype, e sem contar os cartão de orelhão que, não é? Enfim, mas era para dar tudo errado, irmão. Mas estamos casados até hoje. Mas por quê? Quando eu falei, Deus, o Senhor pode me mandar para qualquer canto desse mundo, para quê? Para cuidar dos outros, irmãos. Vida de pastor, olha só, vida de pastor é cuidando dos outros. Ontem nós terminamos a marcha, eu fui comer com o pessoal lá, aí eu estava andando na calçada, o pessoal me parando na rua, pastor Helder, tudo bem, assisto o senhor, faz uma oração por mim, vamos orar. O pessoal vai pedindo oração, o pessoal mandando mensagem, e é aqui e ali, é atendendo a colar. Você vive para os outros, você vive para Deus e para os outros. Só que enquanto eu vivo para Deus e vivo para os outros, Deus abençoa a minha família. Quando aquelas parteiras se preocuparam com as famílias que poderiam perder os seus filhos, quando elas deram a sua vida, arriscaram a sua vida para salvar aqueles meninos, Deus fez com que aquelas parteiras tivessem as suas próprias famílias. Amém? Quando você se preocupa com aquilo que é de Deus e dos outros, Deus dá aquilo que é teu. Quando você é fiel no alheio, Deus dá aquilo que é teu. Amém? Agora a pessoa que é infiel no alheio, ela nunca vai ter o que é dela. Ela vai correr atrás, ela vai se matar, ela vai gastar sola de sapato, ela vai se descabelar, vai fazer das tripas coração e não vai alcançar o que ela quer. Porque Deus sonda isso aqui, ó. Aquelas parteiras foram abençoadas não porque estavam preocupadas com o seu próprio umbigo, ou porque estavam correndo atrás dos seus próprios propósitos, não, porque estavam preocupadas com Deus e com o reino, e colocaram a sua vida em risco, para que o povo de Deus crescesse e se fortalecesse, e aí Deus foi lá e abençoou elas. Vê se tem mais algum versículo ali, ó, né? Não, é isso mesmo, quer dizer, Deus deu a própria família para elas, e glórias a Deus. E olha só, ainda sobre os salmos, Deus faz com que habite em família, amém? Repita assim comigo, primeiro, Deus dá uma família. Segundo, Deus dá a frutificação, amém? Porque não tem como, né, ser alegre mãe de filhos se não tiver uma família constituída. Quem está entendendo isso? Amém? Então olha só, João capítulo 16, habite em família e seja alegre mãe de filhos. E se você por um motivo ou outro a sua família foi destruída, Deus restitui, amém? Ele restitui. Quem está entendendo isso? Ele é Deus de restituição. João capítulo 16, versículo 20. Você que Deus já deu a sua família,
mas ainda não vieram os filhos. Olha só, os filhos de uma família constituída por Deus são bênção, amém? Então podemos entender que os filhos são bênçãos, geradas na nossa vida, quando a pessoa teme a Deus. Se a pessoa não teme a Deus, filho é maldição, está lá em Deuteronômio. Isso aqui não é palavra. Irmãos, o pessoal gosta de se achar, né? Esses dias me chamaram de herege, né? Pastor, o senhor está errado, essa pregação do senhor é o fim do mundo. Misericórdia, ou o povo que acha que sabe tudo e não sabe nada, né? Eu botei um vídeo no Instagram essa semana, dizendo que você não deve sair perdoando todo mundo. Não, porque Jesus ensinou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, sim, Jesus ensinou a perdoar. Mas existe a regra do perdão. E qual que é a regra do perdão? Para ter perdão tem que ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem perdão. Não, mas eu perdoei, a pessoa não se arrependeu, mas eu perdoei. Não está perdoada. Você pode não guardar mágoa. Quem está entendendo isso? Mágoa você não guarda, a vida segue. Quem está amarrado ao pecado é a pessoa. Enquanto ela não se arrepender, enquanto ela não vir pedir perdão, se consertar com quem ela errou e com Deus, ela está perdida. Quem está entendendo isso? E Jesus falou: se o teu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe. Sim ou não? Se o teu irmão pecar contra ti, perdoa ele, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele não manda perdoar quando alguém peca contra você. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreende ele. E se ele se arrepender, perdoa. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, repreende ele. Quantas vezes? 7 vezes. E se 7 vezes no dia ele se arrepender, então, e se não se arrepender, não tem perdão, irmãos, não é banalizar o perdão. E aí, Jesus fala 7 vezes no dia. E aí o Pedro pensava rápido, irmãos. O Pedro pensava fora da caixa, né? De certo ele estava por aqui, ó. O Pedro estava por aqui com seus colegas de ministério. E aí o que o Pedro fala? Senhor, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Se alguém pecar contra mim mesmo, e eu devo perdoar 7 vezes? É isso mesmo, Jesus? Eu acho que já tinha perdoado ali o João, o Tiago, o Judas 7 vezes no dia. Já tinha atingido a cota. E aí o Pedro tentou encontrar essa brecha para dizer, ó, já estourou a cota, meu filho, não vem falar comigo não, que eu não vou perdoar. E aí Jesus fala assim, até 70 vezes? Então 70 vezes 7 nasce daí. Porque primeiro Jesus fala, se pecar 7 vezes no dia, perdoa. Eu acho que, né, o Pedro gravou isso, então é só 7. Tem gente que, né, leva tudo ao pé da letra, é ou não é? Jesus falou que é só 7 e tal, né? Uma, João. Só falta 6, hein? Eu acho que o Pedro estava torcendo para atingir a meta daquele dia, né? É ou não é? 2, 3, não, João, você de novo 4, ó. Tem 4, hein, filho? Está faltando só 3, hein? 5, 6, 7. Jesus, quantas vezes tem que perdoar? Minha 7. E tal, está aqui, ó. O João fez isso aqui, eu já deixei registrado aqui, ó. Jesus falou, 70, não digo que até 7, mas 70 vezes? É no dia, hein? Desde que haja o quê? Simples assim, irmãos. Mas a pregação virou o fim do mundo. Mas fui chamar de herege. Teve um que falou esses dias, você é pior do que o diabo. Meu Deus. Misericórdia. Mas assim, sabe o que me conforta? É que chamaram Jesus de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus falou, o discípulo não é maior do que o seu? Se chamaram o pai de família de Beelzebu, imagina os seus domésticos. Então, vida de pastor não é fácil, irmão. Você dá a sua vida, você tenta explicar, você tal, e aí vem uma turma como essa, mas
A Deus toda a glória. Amém? Mas vamos aqui, vamos voltar aqui para a gente concluir. João capítulo 16, versículo 20. Na verdade vos digo que vós choraste e vos lamentais, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente o quê? Tristeza, porque é chegada a sua hora, né? É chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido o quê? Um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tende o quê? Tristeza, mas outra vez os verei. Que mais? Outra vez os verei, e o vosso coração e a vossa alegria, ninguém vô-la tirará. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Meu amado, minha amada, quando Deus te visita, quando você recebe a visitação da palavra de Deus, nasce uma fé no seu coração. Repita assim comigo: a fé não pergunta, a fé age. Jesus disse: naquele dia que o seu coração estiver transbordando de fé, que você foi visitado por Deus, nada me perguntareis. Ele está dizendo: pare de fazer pergunta e comece a pedir, porque tudo aquilo que você pedir na fé, Deus vai te dar. Pastor Helder, estou com uma dúvida, compro ou não compra? Não compra. Pastor, estou com uma dúvida aqui, faço ou não faço? Não faz. A fé não pergunta, a fé age. Se tem dúvida, não tem? Estou com uma dúvida, devo ou não devo fechar esse contrato? Não feche, vai dar ruim para você. Devo ou não devo comprar? Naquele dia nada me perguntaria. Quando a pessoa está na fé, irmão, não pergunta nada. É igual o paralítico no meio do telhado. Irmão, é diferente a fé. Quando a pessoa está sob o efeito da fé, é diferente. É diferente. A casa estava lotada, ninguém conseguia entrar. Aí vamos supor, né, que aqueles amigos do paralítico chegam para o dono da casa: posso fazer uma pergunta aqui para você? Deixa eu te perguntar uma coisa, você se importa se a gente abrir o teu telhado aqui e colocar o paralítico no meio de onde Jesus está? Qual que seria a resposta, irmão? Óbvio que é não, é óbvio que é não. Eles iam levar um não redondo. Não, tudo bem. Às vezes a gente quer ser bonzinho demais quando estamos sobre a fé. Não, mas eu não quero causar problema, eu não quero, né, eu não quero incomodar as pessoas. Meu irmão, que a pessoa que pensa assim, ela vai viver derrotada, fracassada. Já pensou? Fala lá com o dono, vê se ele deixa a gente abrir o telhado aqui. Se ele abrir, a gente baixa ele lá, vai lá. Não, pera aí, só um pouquinho, vou lá. Amigo, estamos com paralítico lá, poxa, a gente veio de longe, não dá para entrar pela porta, pela janela, mas deixa a gente abrir o telhado aqui. Que nada, irmãos, não perguntaram nada para ninguém. Eles simplesmente subiram no telhado, arrancaram, nem sei como que era aquele negócio, arrancaram tudo lá. Ele pode baixar, ele pode. Eu fico imaginando, Jesus estava pregando, irmãos. Jesus estava pregando, pessoal, bem-aventurados, né? São os limpos de coração, um exemplo. Pregando ali, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. De repente começa a descer um paralítico no meio da pregação. Já pensou isso? Não é? E qual foi a reação de Jesus? Quem mandou esse doido entrar aqui? Guardas, levem ele. Sim ou não? Filho, perdoados estão os seus pecados. Você atrapalhou minha pregação aqui, mas você está perdoado. Jesus viu a fé, diga glória a Deus. Perdoados estão os seus pecados. E o pessoal: não, mas esse homem está doido, que está achando que está perdoando pecado e tal. E o meu telhado, às vezes até o dono da casa, né? Perdoados são os seus pecados, mas por causa da fé, diga glória a Deus.
E para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. E o homem saiu andando. Olha só que tremendo, hein? Entrou pelo telhado, igual aqueles shows, né? Que vai baixando o artista assim, não, né? O artista chega, vai descendo. Entrou na cama e saiu andando. Obrigado, Jesus, obrigado, pessoal. Desculpa aí. Já pensou a cena, irmão? Ele pegando a cama dele, pessoal, desculpa aí, desculpa, não queria atrapalhar, mas deu certo, hein? Deu certo, eu estou andando, tchau. Continue, Jesus. Mas é assim, a fé não pergunta, a fé age. Quem crê vai, quem não crê fica. Amém? Quem entendeu essa palavra? Nada me perguntareis, tudo que você pedir Deus vai fazer. Vamos ficar em pé, queridos? Eu já falei demais aqui já. Glórias a Deus.